Criança meu, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Já estamos faltam 2 terços do mês para o mês se encerrar, né? Então, que a gente possa aproveitar bastante para a gente aprender. Nosso assunto da aula de hoje é sinais de pontuação. Então, vamos estudar esses pontos para que a gente possa fazer uma boa interpretação no texto, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí a gente tem aí os sinais de pontuação. Esse primeiro sinal aqui, que a gente chama só ponto ou ponto final, ele indica que a frase terminou. E a frase termina, a gente coloca o ponto e pode continuar com a outra frase. O ponto de interrogação indica que se está fazendo uma pergunta ou interrogando, né? Indagando. Veja que essa palavra interrogação, ela pode ser substituída pela indagar, perguntar, tá bom? E o ponto de exclamação. Ponto de exclamação, ele indica uma admiração, quando por exemplo, nossa, foi mesmo, admiração, uma alegria, oba, uma surpresa ou um espanto. Então, terminou, então é uma coisa que você fala bem mais forte, né? Viva! Né? Os 2 pontos, ele indica que alguém vai falar. Ou alguém vai falar, ou se vai fazer uma enumeração, tá? Por exemplo, João disse, aí eu coloco os 2 pontos na frase, aí lá embaixo eu coloco o travessão, o dia está lindo. Então, essa frase, essa palavra do João, o dia está lindo, foi marcado por um travessão. E no final, se eu li o dia está lindo, se eu estou me admirando, eu posso colocar um ponto de exclamação para terminar minha frase. Aí eu venho, então é o travessão. Assim, também aqui, ó. Continuando aqui nos 2 pontos. Aí que eu tô marcando a fala. Eu também posso colocar os 2 pontos para mim fazer a numeração. Fui à feira e comprei arroz, feijão, abóbora. Então, todas essas coisas que eu vou comprando, eu vou marcando pela vírgula. E né, eu vou separando essas coisas que eu vou comprando, claro, pela vírgula, mas antes de eu marcar essa enumeração, eu coloquei os 2 pontos, tá certo? Então, vamos para o travessão. Travessão indica que alguém está falando, né? Já coloquei aqui. Travessão indica que alguém está falando. João disse, coloca 2 pontos. Aí o dia está lindo, né? E aí vai colocar o ponto de interrogação, porque ele se admirou, ou exclamou. Ele ficou alegre, né? E disse que o dia estava lindo. Pode ser marcado o final da frase. O início com travessão, o final com exclamação. E a reticência,
Esses 3 pontinhos aqui é chamado de reticência. Indica suspensão. Você suspendeu um pensamento ou uma fala. Ele também indica dúvida do que você vai falar. Você quer falar uma coisa, aí tá com dúvida. Aí você para um pouquinho, coloca a reticência e continua o que está dizendo ou termina. Então, as frases interrompidas. Interrompi o que eu ia dizendo, marquei pela... Nos textos é comum a gente ver reticência, que ele também indica um corte no texto. Tem uma omissão, a parte do texto não foi colocada toda no papel naquela hora que você está lendo. E a vírgula indica uma pequena pausa, né? Quando eu coloquei aqui os 2 pontos, fui à feira, aí vou fazendo a enumeração das coisas que eu vou comprando. Essas coisas são separadas por uma vírgula. Então, uma pausa pouquinho. Fui à feira, comprei sabonete, comprei shampoo. Aí vai fazendo a lista de coisas. E a vírgula. Ponto e a vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. E a reticência, não, ou seja, os parênteses são usados para separar palavras ou expressões de frases, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Tá? Então, se ele também sim, eu falo alguma coisa, aí na frente eu quero explicar aquilo que eu falei. Aquela explicação eu vou colocar dentro do parêntese. Então, vamos analisar um texto para a gente compreender melhor os sinais de pontuação. Vamos pegar esse texto que vocês, da prova de vocês. Aí veja, você sabe quem é Santos? Você sabe quem é o pai da aviação? Ó, fez a pergunta aqui, ó. Tá? Marcado pelo travessão. Quando ele colocou o pai da aviação entre aspas, é porque um pai coloca o pai entre aspas. Por quê? É uma expressão. E aí indica a fala da pessoa. Foi colocada a fala, essa palavrinha aí, também indica a fala da pessoa. E a expressão. Pois saibam que ele é um inventor nascido em Minas Gerais. Aí colocou a vírgula, chamado Alberto Santos Dumont. A paixão de Santos Dumont pela aviação vem desde criança. Aí ele vai, quando, tá vendo aqui, ó, desde criança. Aí ele vai, coloca vírgula, aí vai explicar. Quando ele então veja, ó, quando aqui indica tempo. Quando, olha, separado pela vírgula. Quando ele observava os passarinhos para tentar entender como eles voavam. Aí vem toda como os passarinhos conseguiram voar se eles são mais pesados que o ar. Ó, fez a interrogação. Tá bom?
Ó, aqui, em 1906, ele tentou um fato inédito. Colocou 2 pontos e agora vai citar qual foi o fato inédito. Voar com um aparelho mais pesado que o ar. Tá aí, ó. Ele colocou 2 pontos e colocou aqui o fato inédito dele. Aí aqui, ó, Santos Dumont também inventou um relógio de pulso. Aí colocou travessão, porque agora, como é só uma pessoa que está falando, não é diálogo, aí ele colocou travessão e marcou a fala dele com travessão. Uma forma que ele encontrou para controlar melhor o tempo de voo. Tá? Então, esse texto aqui eu estou colocando para vocês só para chamar a atenção dessa travessão que veio aqui, ó, no meio do texto. Esse travessão indica a fala do próprio narrador, da pessoa que está contando a história. Aqui não existe fala de ninguém, só a do narrador, ele explicando. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nesse texto. Já nesse texto aqui, vocês vão ver que existe muitos travessões. Aí um travessão marca a fala do narrador, outro travessão marca a fala do personagem, porque ele é cheio de detalhes. Vamos prestar atenção bem aqui, ó. Galileia e Brum. Vou aqui porque esse texto aqui, como ele tem a letra muito pequena, a gente tem que ter muito cuidado só com os detalhes. Galileia e Brunevildes estava tomando sol na seringueira da praça. Tinha acabado de chegar em suas vassouras mágicas. Ó, acabado de chegar em suas vassouras mágicas. Então, qual é o título do texto? As bruxas. Então, Galileia e Brunéia tinham acabado de chegar em suas vassouras mágicas, está dizendo que elas duas eram bruxas, porque ela chegou nas vassouras mágicas. Eram duas bruxinhas minúsculas que adoravam aventuras. Então, ela explicou aqui, ó. Eram duas bruxinhas. Então, cansadas de só fazer o mal lá no castelo onde moravam, resolveram vir para a cidade. Ó, ponto final. E agora, na vila, ó, preparava-se para fazer mais incríveis benfeitorias. E então, por cima, por encomenda. No meio das plantas, enxergaram um sapo Galateia. Enxergaram um sapo. Galateia fez a voz mais doce que podia e perguntou, ó. A Galateia enxergou um sapo e fez uma vozinha doce. Perguntou. Olha que a fala dela vem marcada pelo travessão. Ei, amigo sapo, que tal virar príncipe? Ó. Aí agora, o narrador desse texto continuou na mesma linha. O sapo abriu e fechou os olhos, ó, já se apaixonou-se pela a bruxinha. Aí respondeu, vem a fala do sapo marcado pelo travessão. Sei não. Aí a Galateia vai dizer, ó, como é que não sabe? Ó, aí, ó, insistiu a bruxa Galateia. Essa travessão aqui, insistiu a bruxa Galateia, é a fala do narrador. Enquanto Brunéia
apoiava fazendo sinais com a cabeça. Então, se ela fazia sinais com a cabeça, então ela está balançando a cabeça para frente e para trás. Travessão. Ó, aí responde, ó. Aqui, esse travessão aqui, ó. Mais uma vez, indicando a fala das bruxinhas. Quer vida melhor que a de príncipe? Aí, travessão indicando como vida de príncipe, ó, o sapinho perguntou. Como vida de príncipe, marcado pelo travessão. Quis saber o sapo, curioso. E Brunéia, paciente, explicou. Ó, tem 2 pontos. Vai agora encontrar a fala de quem? Da Brunéia que está explicando. Vida de príncipe é uma beleza, ó. Ela exclamou, ó. Vida de príncipe é uma beleza. Não se faz nada o dia inteiro. Come-se do bom e do melhor e ainda por cima. Desencanta-se princesas adormecidas com os beijos. Aí, vamos por parte, disse o sapo. E a falinha do sapo, aqui já é a fala do narrador, ó, disse o sapo, bocejando. Aí, vamos por parte. Não fazer nada o dia inteiro deve ser chato para burro. Comer do bom e do melhor é questão de gosto. Depende muito do que se come. Ó, tá vendo aí? Tudo é a fala do sapo. O sapo marcou a falinha dele bem aqui, ó. Só que a fala do narrador. O narrador tá dizendo o modo como o sapo falou. Qual o modo que o sapo falou? Com preguiça, bocejando. Aí vem, depende do que se come. Aí ele vai explicar aqui. Então, faiscão assado, javali na brasa. Puf, cuspiu o sapo. Ó. Isso aqui já é a fala da bruxa, que ela tá dizendo, que é que come? Aí ele tá dizendo, faiscão. Aí, puf, cuspiu o sapo. Aí, então, aqui já é, ó, a falinha do sapo. É uma onomatopeia. É o barulho do cuspo. Então, cuspiu o sapo aí. Ó. Travessão, indicando aqui a fala do narrador. Aí o sapo continua a falar, ó. Marcado travessão. Quanta porcaria. Veja o ponto de exclamação. É a terceira ainda, é pior. Imagine desencantar princesa adormecida há séculos, só dando um bom banho nelas antes. Então, o que é que o sapo está dizendo? A princesa está adormecida há anos, então, entre linhas, o que é que a princesa está fedendo, né? Então, precisava que desse um banho nela. Então, o sapo não gostou nada dessa ideia. Aí vem o travessão. Por falar a verdade, para falar a verdade, prefiro continuar sendo sapo. Ó, travessão, marcando a fala do sapo. Caço o dia inteiro e nem vejo
Opa. E nem vejo por falar a verdade, prefiro continuar sendo sapo. Caço o dia inteiro e nem vejo o dia passar. Ó, uma pausa maior. Gosto de comer mosca e não javali na brasa. E ainda vou me cansar no mês que vem. E ainda vou me casar no mês que vem com uma linda sapa que nunca dormiu tanto assim. E além do mais, é muito cheirosa. Então, toda essa fala aqui marcada somente pela fala do sapo. Aí perguntava, o sapo sem romantismo. Aí tá aqui. Aí vem, eu esqueci aqui. Quanta porcaria. A terceira ainda é pior. Imagine desencantar princesa adormecida há séculos. Há séculos indica tempo, viu? Só dando um bom banho nela. O sapo sem romantismo. Ó. Essa fala aqui é da bruxa que tá falando com ela. Com o sapo. Bufou Galateia, ó. Então, Galateia quem é? A bruxinha que tá falando com ele. Então, a fala do personagem. Quer dizer que você não... Aqui o que é que ele cobri com a... Quer dizer que você não quer ser príncipe? Aí vem a falinha do sapo. Para falar a verdade. Então, pessoal, essa letra está muito pequena e a minha vista é curta. Não dá para me enxergar direito. Mas eu queria só mostrar os detalhes da pontuação dentro desse texto. Para vocês identificar a fala do sapo, a fala da bruxa e a fala do narrador, certo? Então, se nós fôssemos aqui, vamos marcar só a fala do narrador. Por exemplo, aqui, ó. Bufou Galateia, é a fala do narrador, tá? Cuspiu o sapo, fala do narrador. Insistiu a bruxa Galateia, ó. Opa. Insistiu a bruxa Galateia. Então, veja que... Então, quero que vocês prestem bastante atenção, que é para a gente fazer uma boa leitura e entender os sinais de pontuação, tá bom?